Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Adriele Aguiar e nessa série de 5 aulas eu vou te mostrar o caminho para você passar a dominar os penteados de forma fácil. Ou seja, qualquer cliente que sentar na sua cadeira e te pedir um penteado, você vai saber fazer com total segurança na hora de atender. Se tornar uma referência em noivas e faturar 8 mil por mês somente com penteados. E na aula de hoje eu vou te mostrar como ter o domínio dos penteados, também como fazer o bridge perfeito e como funcionam os produtos para penteados. E na próxima aula, que é a aula 2, como fazer a preparação do penteado sem precisar escovar nenhum tipo de cabelo e mesmo assim conseguir excelência na técnica com acabamento, limpeza e durabilidade, quanto cobrar no início e o que você precisa para atender noivas. E na próxima aula eu vou te ensinar uma técnica secreta que vai te salvar na hora de fazer penteado em cabelos curtos. Essa técnica só funciona para cabelos curtos, inclusive. E já já eu vou te explicar como que vai funcionar para você receber o certificado das aulas e também sobre os sorteios. Mas antes eu quero saber o seguinte, se tá tudo bem, vocês estão me ouvindo direitinho, estão me vendo direitinho, eu quero saber quem aqui deseja fazer penteados com excelência na técnica, com durabilidade, dominar os penteados. Comenta aqui pra mim. E não aquela técnica que já chega na festa com o penteado sujo, desmoronando, ou eu sei perfeitamente como que é, né? O que você passa. Eu já passei por isso. E eu sei também como é se sentir ignorada, né? Como é se sentir desvalorizada. O mais importante disso é que para você dominar os penteados, você não precisa ter dom, mesmo que você seja totalmente iniciante, começando do zero, ou você que já está na área há algum tempo e não consegue evoluir, que se sente travada, e até mesmo você que já faz bons penteados aí e deseja aprimorar o que você já sabe. A partir de agora, você não vai só aprender somente um passo a passo de penteado, copia e cola, mas sim passar a dominar os penteados de forma clara. Sabe por quê? Eu vou te provar que você não precisa ter dom e que penteado não é um bicho de 7 cabeças. E qualquer pessoa que aplicar o método, eu vou te mostrar aqui hoje que também consegue. Assim como essas alunas a minha aqui. Dá só uma olhada. Eu já tinha bastante clientes de penteado, como que tá agora? Razoável tinha, né? Não era, tipo, sempre. Agora tem bastante. Inclusive na semana que vem eu tenho noiva na sexta e madrinhas, tenho noiva no sábado e madrinhas. No domingo eu tenho 2 noivas, incluindo madrinhas, então eu vou estar como? Cansada, mas feliz. Tive muita dificuldade na técnica, principalmente de marcação. No primeiro mês eu senti uma diferença gigantesca no meu penteado. E assim, a diferença tanto do valor que eu pude agregar no meu penteado, quanto da qualidade do meu penteado. Hoje as noivas me procuram com foto do meu penteado, não mais foto do Google. A referência delas é o meu trabalho. E isso pra mim não tem preço. Eu olho o penteado, eu já lembro das bases, entendeu? Aí é só colocar a técnica e foi a aula que me trouxe mais clareza. Que abriu a minha mente. Eu não conseguia entender, eu tinha medo, eu não gostava dos penteados que eu fazia, porque eu não tinha limpeza, ele não tinha estrutura, ele não durava. Praticamente ele já saía do salão, se a cliente, por exemplo, fizesse o penteado e demorasse muito, eu já via que já não estava igual. Hoje mesmo eu recebi um super elogio antes de eu falar com você aqui agora. Uma cliente que eu fiz o penteado dela, ela disse que durou a festa inteira e que ela amou muito, estava assim, me elogiando horrores, né? E eu amei tudo isso. Hoje eu atendo noiva com segurança, eu não tenho mais medo de atender, porque eu tinha medo de não conseguir fazer aquilo que ela pedia. Hoje eu consigo atender com segurança. A minha meta era que as pessoas chegassem aqui com um penteado meu que eu postei no Insta e hoje isso está acontecendo. Eu não tenho mais medo de mostrar o meu trabalho. Antes eu tinha. Eu tenho orgulho de mostrar aquilo que eu sei fazer hoje. Hoje em dia eu já faço penteado mais limpos, mais bonitos, mais elaborados. Gente, é muito gratificante você aprender as novas técnicas e conseguir mais clientes com isso. As pessoas estão me indicando, não somente para atendimento, como também para curso. Assim, que é difícil até que a gente não entenda completamente, mas depois que a gente compreende a técnica, a execução, ele se torna muito mais fácil.
Viu só? Pessoas comuns, assim como eu e você, que antes se sentiam inseguras, desvalorizadas, passando até mesmo, pensando até mesmo em desistir, que sofriam na hora de fazer o penteado, sofriam em dominar a limpeza, não conseguiam dominar as técnicas, tinham medo de cobrar o valor justo ali pelos seus penteados. Quero saber quem aqui tem medo de colocar preço nos penteados. Deixa aqui pra mim no chat. E foi usando esse mesmo método que você vai ver aqui essa semana, elas dominaram, elas deram a volta por cima e tiveram todas essas transformações. Não foi mágica, não foi tempo para quem acha que leva anos para conseguir isso. Eu quero, inclusive, que você imagine você tendo todos esses resultados, fazendo esses tipos de penteados com perfeição. Imagina como que você ia se sentir quando você fazer um penteado numa cliente superando as expectativas dela, entregando mais do que ela imaginou, ela te agradecendo e ainda te indicando, pagando sem questionar o seu preço. Imagina, é muito bom. Mesmo você cobrando caro, porque agora ela enxerga o seu valor. Muito bom, não é mesmo? Você conquistando seus sonhos, coisas que você nem imaginava, achava impossível, achava que era um sonho distante e agora sendo real. Imagine tudo isso. Eu acredito muito que Deus não faz nada por acaso. O sinal que você pediu, que você orou, talvez seja por isso que você está aqui comigo hoje. E eu descobri, inclusive, que é assim que Deus fala com a gente. Eu pensava que Deus falava comigo, só comigo que era desse jeito. Mas dá só uma olhada como é que Deus age. Filho, Oi. hoje você vai largar o seu emprego, porque Sério? você vai ganhar na Mega Sena. Compre um carro, uma casa e viaje muito. Caraca! Filho, Oi. hoje você largará seu emprego. E eu vou comer o quê? Deus? E eu vou comer o quê? Jesus? Deus? Espírito Santo? Alô? Vou comer o quê? Viu só? A gente só tem que confiar e obedecer, mesmo sem entender os planos completos de Deus. E antes de eu continuar, eu preciso de falar o seguinte, uma coisa que é muito importante para mim. Talvez você tenha recebido uma ligação nesses últimos dias, um SMS ou até mesmo mais de um contato, né? Me deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você recebeu alguma ligação ou SMS. Eu quero te explicar o porquê disso. Olha, quando eu criei essa jornada, eu sabia que ia ter muita gente se inscrevendo. E de fato, foram quase 10 mil penteadoras inscritas. Mas sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas que se inscrevem em eventos gratuitos como esse, acaba esquecendo, acaba perdendo, acaba deixando passar. E aí perdem informações valiosas que poderiam mudar a vida delas. E eu não quero que isso aconteça aí com você. Então sabe o que eu fiz? Sabe no que eu investi? Eu contratei uma equipe de consultoras para falar pessoalmente com cada uma de vocês ao longo dessa semana. Pois é, elas vão acompanhar vocês ao longo dessas 5 aulas, porque para que vocês não se sintam sozinhas, perdidas. E por que eu fiz esse investimento? Porque é muito importante que você aplique o mais rápido possível e não fique com dúvidas. Né? É barato? Não é. Mas eu achei que compensa, eu achei que vale a pena. Porque se você tá aqui hoje, é porque você precisa estar aqui. A gente também mandou SMS para garantir que você não perdesse o horário. Mandamos e-mail, mensagem, fizemos de tudo para você estar aqui hoje, tá? E eu poderia simplesmente só gravar as aulas, jogar na internet e pronto. Seria muito mais fácil para mim, mas muito mesmo. Mas eu não quero fazer desse jeito, não quero do jeito mais fácil. Eu quero fazer do jeito certo. Então, eu quero saber quem aqui recebeu alguma ligação. Deixa aí pra mim o SMS. Então, eu investi em você. Eu me importo tanto assim com o seu resultado. Eu só te peço uma coisa em troca. Vamos lá. Esteja presente. Esteja 100% aqui comigo nessas 5 aulas. Combinado? Não assiste com uma orelha só. Enquanto faz outra coisa aí, não. Não deixa para assistir depois, porque você acaba nem assistindo, acaba esquecendo, tá? Então, foca aqui em mim, presta atenção aqui. Você merece se dar essa oportunidade.
Você merece estar 100% aqui pra você mesma, porque eu acredito tanto em você que eu investi tudo isso. Você também precisa acreditar em você, tá? Não é só eu, não. Você é quem mais tem que acreditar em você mesmo. Então agora, respira fundo, fica aqui comigo, você está no lugar certo e na hora certa. E a gente vai transformar esses 5 próximos dias junto, esses próximos 4, né? Que hoje já conta, né? Combinado assim? Então, por isso, antes de eu entrar aqui no conteúdo, eu preciso fazer um alinhamento com você, bem rápido, tá? Para quem é essa jornada? Essa jornada é para quem cansou de conteúdo raso e quer ter acesso a um conteúdo profundo, que é o que vai fazer você evoluir. É para quem se sente travada, é para quem tem dificuldade em aprender, é para quem é penteadora, é cabeleireira, é maquiadora, para quem é CLT e busca uma nova profissão, é para quem busca de verdade ter sucesso nessa profissão. Mas também eu preciso dizer para quem não é. Tá? Então vamos lá, para quem que não é? Não é para quem só reclama e não move uma palha para fazer nada acontecer. Não é para quem vive só de mimimi. Não é para quem acha que um problema para cada solução, né? Tem gente que é assim. Não é para pessoas céticas demais. O que é cética, Adriele? Cética é aquela pessoa que mesmo vendo, mesmo provando, mesmo esfregando ali na cara, não acredita, que não abre os olhos para o novo. Não é para quem fica só nos comentários reclamando, que tá enrolando, que é técnica. Calma, vai ter técnica no momento certo. E eu vou me aprofundar, inclusive, nela. Não quero conteúdo raso para você. Mas, se você está aqui, você viu que esse evento é para você, eu preciso que você esteja comprometida com todas as aulas dessa semana. Porque esse comprometimento é com você mesma, é com o seu futuro. Então, olha aqui para mim. Presta atenção aqui. Deixa para fazer as outras coisas depois. Preste bastante atenção aqui, que os conteúdos que você vai ver aqui, você não vai ver em nenhum outro lugar, tá? E antes de eu continuar, eu vou te falar sobre os sorteios e também sobre o certificado, tá? O sorteio da aula de hoje, que é a aula 1, é uma caixa secreta, que é essa caixa que está aqui, ó, lindona aqui. Eu vou explicar no final da aula como que você vai fazer para participar do sorteio. O sorteio da aula 4 é uma vaga para formação Master, ao vivo comigo. E o certificado vai ser entregue na aula 5 ao vivo comigo também, tá bom? Vai ser lá no Instagram. E para você não dizer que para mim foi fácil, que eu tenho dom, dá só uma olhada nos penteados meus de quando eu comecei. Dá só uma olhada. Foi o primeiro lugar onde eu comecei a atender. Eu morava nessa casa, especificamente aqui no fundo. E era aqui que eu atendia. Então a cliente entrava por aqui, por esse corredor, até chegar aqui no fundo onde eu morava. E nessa época eu já morava sozinha e aqui era onde eu atendia. Então foi nesse corredor que tudo começou. Eu ligava o lavatório, aqui onde estava a pia, é onde ele ficava. Aqui era onde eu morava, era 2 cômodos, né? Aqui é o lugar que eu revisitei hoje. Como na época, né, não fiz vídeo, não fazia foto, mas enfim, era aqui que eu morava. 2 cômodos, o quarto e a cozinha. Aí saía aqui fora, que era o banheiro. E aí, nesse corredor aqui, era onde eu atendia. Aqui começou meus primeiros atendimentos. Então foi nesse corredor que eu comecei. O lavatório eu colocava aqui e depois, para atender cliente, eu arrastava ele. Morava sozinha, sem apoio, sem ajuda de ninguém. E aí, qual é a sua desculpa? Acho que dá pra perceber que eu não tenho dom, não é mesmo? Eu até falo que quem começa hoje do jeito certo começa 1000 vezes melhor do que quando eu comecei. Porque hoje a gente tem vários recursos, né? Antigamente não tinha. Você viu que transformação? E é o que você vai fazer para você conseguir essa evolução também.
Para que você entenda o método, eu vou te contar rapidinho como foi que ele surgiu. Como eu passei a dominar os penteados e me tornei referência na minha cidade, na minha região, cobrando alto e com a agenda cheia. Quando eu comecei, como vocês puderam ver aqui, eu também fazia penteados sujo, sem estrutura, sem durabilidade, sem design, sem técnica nenhuma. Eu tinha dificuldade em conseguir fazer os penteados. E eu também não tinha, muita insegurança. E às vezes eu até pagava para trabalhar praticamente, porque eu cobrava muito barato, para não perder a cliente. Eu comecei com uma grande maioria aqui, né? Eu sei que a grande maioria aqui é cabeleireira. Porém, eram os meus penteados, como que eles eram no início? Sujos, feios, sem estrutura, sem durabilidade, sem nada. E eu não tinha técnica nenhuma. Fazia só o básico ali, que eu achava, né, que havia aprendido ali no curso de cabeleireira, tutoriais que eu via na internet, mais nada. Eu era uma pessoa que não dormia à noite antes de fazer o penteado na cliente no dia seguinte, com medo de não dar conta do penteado que ela me pedisse, com medo dela não gostar, com medo dela me mandar mensagem ali no domingo, na segunda, no WhatsApp, falando: Adriele, não durou, desmanchou, fiquei descabelada na festa. Enfim, pra mim, isso era uma tortura. Mas, enfim, o problema maior é que eu achava que o problema era o cabelo das clientes. Ou porque era muito cabelo, ou porque era pouco cabelo, né, pro penteado que ela pedisse. Ou seja, eu sempre achava que o problema era o cabelo da cliente, porque era curto, que era repicado, que era muito, era pouco. Sempre achava que o problema era ela, que era o cabelo dela, e não eu. Nisso, eu nem me especializar, eu procurava. Eu demorei 4 anos para fazer a minha primeira especialização. Olha quanto tempo eu perdi. Porque eu pensava assim: ah, mas fulana faz penteados assim bonito, porque o cabelo da modelo dela é perfeito, porque o cabelo é liso, não tem quebrado, não tem progressiva, nem nada. Eu quero ver pegar cabelo igual eu pego aqui nas minhas clientes. Quero ver pegar e deixar bonito desse jeito. Então aquele vídeo que eu te mostrei pra vocês, naquela época eu morava sozinha, sem apoio de ninguém, sem apoio financeiro, sem instrução nenhuma. E foi ali que nasceu a minha primeira estratégia para crescer no mercado. Eu vim de família muito pobre, mas muito mesmo, não era pouco não. Mas eu nunca me sentia assim. Eu não me conformava em ficar presa nesse processo. Eu queria sair dali. Então, eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer dar certo, mesmo porque eu já havia feito uma faculdade de matemática e não tinha gostado. Então, eu tinha que fazer dar certo nos penteados, que era o que eu amava trabalhar. Eu via várias pessoas ali tendo sucesso, eu perguntava: por que não eu? E era, né, o sonho da minha vida aprender os penteados russos que eu via na internet. Daí eu pensei: os meus penteados é igual da minha concorrência. Eu tenho que cobrar mais barato porque eu não tenho um espaço bonito, certo? Mas e se eu aprender a fazer esse tipo de penteado, o russo? Não importa aonde eu vou atender ela vai me querer, vai querer o meu trabalho, pagar o preço que eu pedi, porque o que importa pra ela é ela ficar bonita na festa, com um penteado bonito, intacto, se sentir linda. Mas dinheiro para ir lá para fora, o país eu não tinha. Nessa época eu vendia praticamente o almoço para comer a janta. E aí, o que aconteceu? Então, quem diria, né, ir lá para fora fazer uma especialização russa? Daí apareceu a oportunidade de fazer uma especialização russa com uma russa que vinha aqui pro Brasil. Aí eu falei: é agora. Corri ver o preço, fui no banco, peguei o empréstimo e fui feliz da vida fazer esse curso. Eu me comprometi comigo mesmo, sabe? Naquele dia eu falei: esse dinheiro aqui, esse empréstimo que eu peguei, eu vou pagar as parcelas já com o resultado que eu vou ter desse curso que eu vou fazer. E na época eu viajei mais de 1.000 quilômetros, né? Fui lá pro Rio de Janeiro, fiquei lá 3 dias, investi mais de 5 mil reais. Nossa, um absurdo na época, né? Só que nesse curso eu aprendi várias técnicas. Eu até falo que foi um divisor de águas para mim. Porém, nesses cursos não se ensina como preparar o cabelo, como lidar com qualquer tipo de cabelo, as variedades que temos aqui no Brasil, que produtos usar, já que ela usava tudo lá de fora, marcas de difíceis acesso, né? E de valor muito mais elevado. E principalmente como fazer o penteado que a cliente pedisse, sendo que nesse curso eu aprendi 6 penteados. Sem contar que curso presencial, a gente é aquela coisa, né? A gente esquece a maioria das coisas que a gente aprendeu ali, porque não consegue rever, não tem como rever novamente. Então essa parte
entre outras, ficou muito vaga para mim. Eu resolvi só uma parte do meu problema. Então, o que aconteceu? O que me restou? Fazer testes. E fui testando nas clientes, nas modelos, e fui testando. E foi ali 4 anos testando, vendo o que dava certo, o que funcionava, o que não funcionava, o que dava errado, até chegar nesse método que eu uso aqui hoje. E fui adaptando também as técnicas ao gosto brasileiro. Ou seja, foram anos da minha vida testando, investindo grana, investindo meu tempo, que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso, né? Vamos dizer assim, porque ele não volta, ele é inegociável. E agora você vai ter acesso a esse método em minutos. E foi assim que eu lotei a minha agenda, cobrando o valor que eu sempre quis. Comecei a atender noivas, que era o meu sonho, a conquistar as minhas coisas, né, que eu sempre sonhei. Pra você ter ideia, todos os sábados do meu mês, das 6 da manhã às 7 horas da noite, época de formatura até meia-noite, clientes vindo de cidades pequenas, cidades grandes de fora para fazer o penteado comigo, trabalhando sozinha e faturando meus primeiros 6, 7, 8 mil por mês. Depois fui só escalando, né? Que aí começou a surgir cursos presenciais e assim a coisa foi. Então eu encontrei uma maneira de mudar e foi doloroso, porque eu precisei simplesmente testar. Precisei cometer todos os erros imagináveis que atrasou o meu sucesso. Agora eu tô dividindo isso aqui com você, porque eu não tenho na quantidade de clientes que sentaram na minha cadeira dizendo: eu sempre sonhei em fazer um coque ou X penteado. Em todo lugar que eu fui diziam que não era possível, relatavam diversos problemas e eu ficava triste com aquilo, porque eu já fui essa penteadora lá no passado, já me senti na pele como que é isso. E é por isso que eu faço questão de dividir isso hoje. Eu faço questão de mostrar que é possível você sair dessa prisão de ser dependente de passo a passo. E qualquer pessoa com esse método na mão possa, né, viver ali o extraordinário que essa profissão pode trazer. E agora eu sei que como você deve estar aí curiosa para saber como que funciona esse método, como que você faz para dominar os penteados, faturar 8 mil por mês, se tornar uma referência em noivas, qual que é o caminho, qual que é o passo a passo. Então a partir de agora é a hora da gente entrar de cabeça nesse conteúdo. Antes de mostrar o método primeiro, eu preciso o seguinte: te mostrar os erros que estão te pedindo de dominar os penteados e de alcançar esse faturamento que você deseja. E essa é uma parte chave desse conteúdo. Por quê? É só entendendo esses erros que estão bloqueando você que você vai entender como que a metodologia funciona, como que a forma com que eu criei ela. E eu sei que ela vai te ajudar. Então você precisa saber esses erros que você está cometendo aí às vezes e nem sabe. Esse é o pior. Você não percebe, eu chamo isso de ponto cego. E quem já está iniciando já vai começar da forma correta, vai evitar de cometer esses erros. Então, você vai sentir vai ser muito mais assertiva e vai conseguir chegar muito mais rápido no seu objetivo. Então, prepara aí, que eu vou começar. Primeiro erro: preparação do penteado. O mito da lavagem no salão. Começar pela preparação do penteado, lavando esse cabelo ali no salão, escovando, ou, né, coloca grampo, manda cliente lá pra casa às vezes, né, e volta com o cabelo já tudo despencando, os cachos tudo torto. Isso sabota o trabalho desde o seu início. Essa é uma técnica que já passou, já ficou lá no passado. Por que é um erro? Primeiro, lavar o cabelo. Quando você lava esse cabelo ali no salão, escova, e nem que você não escova, só seque, fica cabelos pequenos, sabe esses curtinhos demais, baby hair? Não só os baby hair, os curtos que vão nascendo, eles ficam arrepiados. Fica muito difícil de ter o controle dele, de ter o domínio dele. Por quê? Para que o penteado fique limpo, alinhado, porque eles os que mais vão sujar os cabelos, né, que são as pontas curtas, aqueles fiozinhos novos ali. Então fica assim praticamente incontrolável, fica muito mais difícil fazer o penteado. E outra, quando você lava ali na hora, seca ou escova, esse cabelo fica soltinho, maleável, gostoso. Porém, não é isso que a gente precisa pro penteado. Pro penteado, a gente precisa de um cabelo ali mais rígido, mais firme, com uma certa textura. E quando a gente faz esse processo de lavar, secar na hora, o cabelo fica muito mole. Então, fica difícil de ter o domínio por conta de ficar muito molengo, sem estrutura, sem segurar o penteado. E fora que você demora muito mais tempo para fazer o penteado. Então existe uma técnica que eu
que eu faço, que eu ensino, que é a técnica que eu vou te apresentar na próxima aula. Isso vai mudar praticamente a forma como você trabalha, economizando muito mais tempo, ficando muito mais fácil de trabalhar, que esse é o objetivo. E eu sei que para muitas profissionais talvez isso pareça um absurdo, né? Mas pode confiar em mim, que eu sei que eu tô fazendo. Eu já ensinei para milhares de alunas minhas, elas aplicam esse método e só colhem os frutos dele, com penteados impecáveis e duradouros. E agora vamos para o segundo erro, as técnicas, as armadilhas do passo a passo da internet. Qual que é o erro? Achar que só passo a passo de penteado, que você vê na internet, é o suficiente para dominar a arte dos penteados. Por que é um erro? Porque você está vendo só o superficial, o que a gente faz, como que a gente faz a técnica. Se a gente não explica, se eu não explico por quê, se não é falado o fundamento, você não consegue entender só de olhar. A essência, você não entende. E aí quando você pega, né, vai fazer sozinho ali, você não consegue ter o domínio da técnica. O passo a passo você consegue fazer, porque você tá ali vendo passo a passo, é mais fácil. Agora, ter excelência na técnica, aí que é o problema. O penteado não fica com acabamento profissional que você deseja. Então, nem tudo que você vê na internet é verdade absoluta. Por exemplo, há um tempinho atrás, eu vi um vídeo em que o profissional falava que pode passar spray de brilho, para quem não sabe, esse aqui é da minha linha, tá? Que pode passar spray de brilho para finalizar cacho, que não interfere na durabilidade. Pensei comigo, gente, como que não interfere? Eu fiz a formulação dos meus produtos, eu sei que o spray de brilho vai óleo na composição. Óleo tende a desmanchar um cacho muito mais rápido. Ele só não vai desmanchar, né? Não vai interferir na durabilidade se é um cabelo que realmente já segura muito o cacho, que é aquele cabelo que já tem ali uma certa estrutura. Tem cabelos que a gente cacheia e que se você não soltar com um spray de brilho ou até mesmo um olhinho, sabe? Ele fica aquele cachinho, tipo uma isa, sabe? Tonhonhonzinho. Então, aí sim, nesses casos, a gente pode passar o spray de brilho, o olhinho, para dar uma soltada. Agora, caso contrário, aqueles cabelos que já tendem a não segurar tanto, se você passa ali um spray de brilho, não é o ideal, né? Esse cabelo já vai sair dali mole, caindo, escorregando, já liso do salão. Então a gente tem que tomar cuidado com certas, né, informações, porque tem pessoas que fazem de tudo para vender, né, produto. Então, só passo a passo que você vê na internet, né, ou coisas superficiais, não é o suficiente. Todo mundo pentearia bem, né, todo mundo dominaria ali os penteados se fosse só seguir passo a passo na internet. Então é isso que trava você de evoluir. Penteado não é difícil, difícil é você fazer da forma errada. Você precisa entender o seguinte, os porquês. Quando eu começo a te explicar os detalhes, que vocês vão ver inclusive aqui hoje, os porquês, você vai se sentir muito, vai ser muito mais assertiva na hora de executar ali o penteado. E também é assim que você consegue ter excelência na técnica. Porque você vai ter o conhecimento para adaptar e para criar, não apenas copiar e colar. Entende? E o terceiro erro, a limpeza do penteado. A limpeza do penteado não é só no final. É um erro isso. Achar que a limpeza do penteado é algo que se resolve apenas com spray de fixação e um pente no final. Não é. Essa é a parte de acabamento. As pessoas confundem. Por quê que é um erro? A limpeza do penteado não depende só de técnica, ela não é feita só ali no final do penteado, não depende só de produto. A limpeza do penteado, ela vem desde lá da pré-preparação. Quem nunca ouviu aqui falar em pré-preparação? Tem pré-preparação. Então vem lá desde o início. A limpeza do penteado não depende só, né, de produtos, como eu falei aqui, não depende só de técnica, é um conjunto de fatores que vai te ajudar a ter a limpeza do penteado. Se você não cuida da limpeza em cada etapa, o resultado final será um penteado com um monte de fio sujo, arrepiado e sem acabamento, né? Sem estar impecável igual você deseja. Então você precisa entender que a limpeza começa no jeito que você faz a pré-preparação do penteado, o produto que você usa, tudo interfere. Todo o processo do penteado é feito a limpeza.
Começo, meio e fim. É um conjunto de tudo isso que vai resultar num penteado limpo, bonito, com acabamento profissional. Erro 4, produtos. O mito do milagre e o uso incorreto. Qual que é o erro? Acreditar que os produtos são milagrosos e que um produto caro, importado, vai resolver todos os seus problemas com penteados. Por que é um erro? Se fosse assim, todo mundo teria o domínio, né? Às vezes você acha que tem um produto aí bom, mas por não saber usar, por não ter estratégia de uso, ele fica encostado, parado na sua gaveta. Quantos e quantos produtos você já comprou, já investiu e tá aí parado? Você achando que não é bom, simplesmente porque você não entende como usar, em que momento usar. Ou você acha que é bom e na verdade não é, que isso também acontece, e muito mesmo com os importados. Por quê? Para que finalidade que você precisa, né? Às vezes não é bom para aquela finalidade que você precisa. Para que serve esse produto? E não se trata de ser um produto caro ou barato, se trata desse produto ser bom para o penteado. Então você precisa usar com inteligência. Produtos não são todos iguais. Por exemplo, esse da minha marca não é igual a outro, não é igual a outro, não é igual a outro. Eles têm seus diferenciais. Exemplo, pomada de limpeza. Às vezes, passa o vendedor aí no seu salão, te oferece uma pomada de limpeza, fala que é ótima, que é maravilhosa e tudo mais. Só que, por exemplo, é uma pomada de limpeza com alta fixação. É uma pomada para estilizar penteado. É mais para cabelos mais masculino ali. E não para o penteado. Por quê? Porque tem muita fixação. Por exemplo, se você pega uma pomada com muita fixação, quando você vai beliscar a mecha, não vai dar certo. Os fios colam um no outro. E aí saem fios indesejáveis, o que é para sair, o que não é para sair, sai tudo errado, né? Os que não deveriam. E é um desastre total. Então, por exemplo, uma pomada de limpeza, igual essa daqui, ela tem que ter o mínimo de fixação. Essa aqui também é da minha linha. Esse mínimo ele não vai te atrapalhar a fazer o penteado, a beliscar a marcação de mecha, a executar a técnica, entende? Porque aquela pequena fixação que ele tem é só para manter o penteado limpo enquanto você faz ali a técnica. Então ela vai dar liberdade de você trabalhar e não vai encebar o cabelo, deixando o cabelo com ar de oleoso. Tem pomadas, por exemplo, que fazem isso. Então a gente tem que entender também sobre os produtos. Vou te dar mais um exemplo aqui. O spray de fixação, mesma coisa. O spray de fixação, o que acontece? Muita gente usa spray de fixação fraco, porque tem medo, às vezes, de grudar na mão, né? O spray de fixação forte, por não saber usar, né? Fica aquele grude ali, fica aquela coisa mais feia. E o que acontece? Um spray de fixação fraco não tem durabilidade no penteado. Não tem. Eu sempre falo o seguinte, quanto mais forte for o spray de fixação, melhor. O spray de fixação forte, você consegue fazer qualquer penteado. Se você escolhe o certo, não vai colar na mão, você vai limpar ali, já vai conseguir pregar a mecha ali no lugar. Você consegue estilizar o penteado e dar durabilidade. Então eu falo que você nem deveria investir no spray de fixação fraco. E outro detalhe, nem todo spray de fixação forte segura os fios pelo tempo que deveria. Tem sprays de fixação que são bons só no momento, a hora que você passa ali, mas daqui a pouco já sai, já tá desfazendo o penteado. Por exemplo, teve uma vez, de tantas minhas alunas falarem pra mim: ai, Adriele, você já usou aquele spray de fixação, a marca tal, tá? Lá, ele é muito bom. Falei, tá, né? De tanto elas perguntar, insistir, falei, vou testar. Isso há muito tempo, antes de eu ter, né, minha linha de produtos. Comprei esse spray para testar. E aí fui fazendo o penteado. Comecei pelo moicano, fiz o moicano. Falei, nossa, primeira impressão parece que é bom, né? Fiquei surpresa. Falei, será que eu vou queimar minha língua? Aí fui pra lateral. Aí aqui começou a arrepiar um monte de fio. Falei, uai, tava tudo pregadinho no seu lugar, tava limpinho, fixo. Falei, estranho. Voltei, colei os fios daqui, terminei aqui, fui pro lado de cá. Hora que eu tava aqui, arrepiado aqui de novo, arrepiado aqui de novo. E assim foi o processo do penteado todinho.
Eu tive que ir refazendo, ou seja, ele fixa só na hora e depois ele não permanece, não pode acontecer. Um spray de fixação ele tem que ser forte na hora e ele tem que durar. E aí o que acontece? Você acha que o problema é você, que o penteado tá sujo, você nem percebeu que é o spray que não tá segurando, fora que você usou muito mais spray de fixação do que se você usa um spray realmente bom, que dura. Então, como que um penteado ele vai ter durabilidade com um spray de fixação desse? É impossível. Então, esses detalhezinhos que eu tô falando aqui pra você é importante pra você ter o domínio. Tá fazendo sentido aí pra você? Quero saber. Coloca aí pra mim nos comentários. Eu vou te falar mais um erro aqui, portfólio. Postar sem estratégia é um erro. Achar que só postar penteado na sua rede social é o suficiente para você atrair cliente. Noivas de alto valor. Por que é um erro? Se você só posta por postar, você vai ter um pouquinho ali de cliente, claro. Você vai ter ali algumas vendas. Eu falo o seguinte, para ser vista como referência, 50% é o que você posta, 50% é a estratégia de como você posta. E aí eu te pergunto, como que tá o seu portfólio hoje? Será que ele é um portfólio de sucesso? Será que o seu Instagram atrai ou repele a cliente premium? Fala pra mim. Você precisa entender que 50% é conteúdo de qualidade, penteados impecáveis, fotos bem feitas, e 50% é a estratégia da postagem. É saber o que postar, quando, como legendar, como interagir, quando você entende isso, você vai começar a atrair a cliente de forma muito mais eficiente. Clientes que valorizam o seu trabalho, que estão dispostos ali a pagar o seu preço. Então, será que você está atraindo o cliente certo? Será que o penteado que você posta está gerando desejo na sua cliente, encantamento? Entende? Então, eu vou te confrontar aqui um pouquinho, mas com muito carinho, tá? Escreve aí no chat. Se eu posso falar as verdades, mesmo que sejam um pouco amargas, igual café sem açúcar, sabe? Sua vida atual como penteadora é fruto das suas escolhas. E você vai ter que aprender, a partir de hoje, a assumir as responsabilidades pela situação em que você está. Uma vez uma aluna me disse, Adriele, mas não é culpa minha ter nascido insegura, com medo de fazer ali os penteados. Eu respondi, você tem razão. Não é culpa sua, mas é sua responsabilidade quebrar esse ciclo. 5% é o que acontece com você, 95% é o que você reage, é como você reage ao que acontece com você. Entende? Você não pode controlar ter nascido com medo, insegura e várias travas, mas você pode controlar se você vai aceitar viver dependente de penteados simples, faturando pouco, ou se vai buscar uma autonomia através do domínio das técnicas e da estratégia 8K, para se tornar uma referência de verdade, entende? Então a escolha é sua, certo? Então vamos lá, agora eu vou te explicar, enfim, os 7 pilares do método da penteadora master. Então eu vou te mostrar aqui, ó, a base de excelência. Eu vou te mostrar agora o método master que vai te tornar uma referência para noivas na sua região. O método se baseia em 7 pilares. Você precisa entender que um passo depende totalmente um do outro, sequencialmente. Então, tudo começa na pré-preparação do penteado. Se a pré-preparação do penteado não está perfeita, a preparação também não fica. Se a preparação não fica perfeita, a limpeza do penteado não fica legal. E se essa limpeza não fica legal, a técnica piorou. Você não consegue ter excelência na técnica. Se você já erra aqui, ó, em qualquer uma nesse primeiro pilar, já começou errado. Então você vai ter dificuldade em todos os outros próximos pilares. É por esse motivo que os penteados não ficam tão bons quanto você gostaria.
Então vamos lá, o que é a pré-preparação inteligente? A pré-preparação inteligente é a base de tudo, é ela que vai te facilitar ter excelência nos penteados. Não é só sobre lavar o cabelo no salão, mas sim sobre criar a textura e a estrutura ideal para que o penteado se sustente e tenha acabamento impecável. É o primeiro passo para garantir que o cabelo esteja pronto para receber qualquer técnica, sem fio rebelde, sem maleabilidade desnecessária. Se você não prepara o cabelo da forma correta, a pré-preparação, nada do que vem depois vai funcionar. Então, o primeiro pilar é a pré-preparação, depois vem o segundo. A preparação assertiva é onde você vai ter a estrutura perfeita que facilita executar os penteados. É a etapa onde você constrói a fundação do penteado. Você vai aprender a preparação que eu testei durante 4 anos, que é o que mais facilita você fazer o penteado. Então, economizando seu tempo e garantindo que o cabelo tenha mais firmeza. E a estrutura certa para a técnica. É a diferença entre um penteado que dura e um penteado que desmancha na primeira hora. Então, tudo o que você faz na preparação, além dos produtos, claro, interfere no próximo passo, né? Que foi, inclusive, o que eu falei aqui para você. Por exemplo, aqui, vou te dar só um exemplo. Eu vou falar um pouco sobre mais na próxima aula. Um protetor térmico que você usa no penteado interfere em todo o restante do processo do penteado. Sabia disso? Um protetor térmico. E por que que isso acontece? Tem protetores térmicos que ele deixa o cabelo maleável demais e você nem sabe. Sabe como que eu percebi isso? Antes de ter a minha linha. Eu estava acostumada a usar um certo protetor e aí eu troquei. Não achei mais para comprar, sumiu, sei lá, né, saiu de linha, troquei. E nisso, eu tava fazendo uma modelo que eu já estava acostumada a fazer, pentear, e o cabelo dela aquele dia tava muito difícil fazer penteado. Especulei ela de tudo quanto é jeito, ela falou, Dri, não fiz nada diferente. A única coisa que eu tinha mudado foi o protetor térmico. Tanto é que, quando eu fui desenvolver o meu, eu falei, olha, ele não pode deixar o cabelo maleável, de jeito nenhum. Falei, coloca o máximo de proteção aí possível, mas não deixa esse cabelo maleável. Não pode, para o penteado não pode. Para uma finalização, para uma escova, né, que é para ter mesmo o cabelo maleável, tudo bem, mas para o penteado não pode, né? Então foi assim que eu desenvolvi, por exemplo, o meu produto. Já sabendo desse risco. Então, olha só, às vezes você tá sofrendo, né, aí pra fazer o penteado e às vezes achando que a dificuldade tá em você e não tá. Tá simplesmente, às vezes, num protetor térmico que você usou que não é legal ali pro penteado. Olha como que tudo interfere, entende? Faz sentido? Tá fazendo sentido aí? Então, vamos lá pro próximo pilar. O próximo pilar são as bases criativas. As bases é a tua liberdade, é onde você tem a liberdade de saber criar qualquer penteado com segurança. Você deixar de sentir medo na hora de realizar um trabalho. Imagina você sem precisar sofrer para ter, né, segurança. Você sofrendo, né? Imagina você não sofrer mais, não ter mais insegurança, porque o penteado ficou igual ou até melhor que a cliente ali tinha imaginado. De sair de lá sempre com uma cliente satisfeita com o seu trabalho. Como você ia se sentir? É gostoso, né? Então, é através das bases, das repartições, onde a gente aplica em qualquer penteado. Existem bases para coque alto, para coque médio, para coque baixo, para semi-preso, para rabos. E para cada base existe um passo a passo detalhado. Essas bases são muito fáceis de gravar, de decorar na tua mente, porque a gente usa ela ali o tempo todo. O que muda é só a técnica que você vai usar. E o quarto pilar é a limpeza do penteado. Se a pré-preparação não fica boa, a preparação também não fica legal, interfere também na limpeza do penteado. E se interfere na limpeza do penteado também, consequentemente, interfere no quinto pilar, que são as técnicas de penteados. Então, olha só como um passo a passo depende totalmente um do outro. E aí vem o quinto pilar, que são as técnicas que encantam. As técnicas que encantam são a excelência no acabamento impecável. Aqui você vai entender que as técnicas
como que elas realmente funcionam. Com todos os detalhes, todos os porquês. Porque não é só copiar um movimento, é entender a física do cabelo, a forma como que ele se comporta, para que você possa replicar, né, em qualquer penteado. E o mais importante, criar os próprios penteados, que é o que diferencia um penteado, né, bonitinho do um penteado, vamos dizer assim, uau. E aí onde entram os produtos? Os produtos ele entra em todos os pilares do método, desde a preparação até ali na finalização da técnica. Então os produtos poderosos é onde você usa os produtos certos, com inteligência, com estratégia para qualquer penteado. Você vai entender, né, aprender qual produto usar, quando, como e por que usar. Não é só sobre ter ali a prateleira cheia, né, de produtos caros, mas sim sobre ter os produtos certos e saber extrair o máximo de cada um deles. É a sua caixa de ferramentas e você precisa saber usar cada ferramenta no momento certo para o melhor resultado, entende? E depois, o portfólio de sucesso também é algo que anda junto, né? Assim como os produtos. O portfólio de sucesso é onde você deixa sua marca registrada e desejada. Você vai entender, também aprender estratégia de postagem, como atrair clientes de verdade, clientes que valorizam o seu trabalho e que estão dispostos a pagar o seu preço. Não é só sobre postar fotos bonitas, é sobre construir uma narrativa visual que comunica ali o seu valor, a sua expertise, né? E o seu diferencial. Então é um cartão de visita digital e é ele que precisa também ser irresistível para que você consiga, né, atrair seus clientes, suas noivas. E depois a estratégia 8K, que também é algo que anda junto com todos os pilares. A estratégia 8K é o pilar final que une todos os outros. Esses são os pilares fundamentais para você se tornar uma penteadora master, que domina os penteados. E assim você se torna uma referência em noivas, fatura 8 mil por mês. É o plano de ação que vai te levar do ponto A até o ponto B, transformando seu talento em lucro, em reconhecimento. É a sua rota da liberdade financeira profissional. E aqui eu vou te mostrar logo mais um trechinho para você ter uma visão geral de como que funciona como um todo. E você vai ter mais clareza, assim você consegue ter mais clareza, certo? Então vamos lá. Por quê? Existe a base para o coque alto, para coque médio, para coque baixo, para semi-preso, para rabos. E aí o que acontece? As bases, elas são fáceis, né, de decorar. Muito, muito fácil, porque todo penteado é coque alto, médio, baixo, semi-preso, né? Todo penteado é alguma coisa, né, das bases. E as técnicas é onde a gente muda só a técnica que foi feito. Entende? Então, o que acontece? Eu vou até te mostrar agora aqui um trechinho para que você tenha ainda mais clareza disso. Pode colocar. Agora vamos aqui para a tela. Aqui eu vou explicar para vocês sobre as bases e as técnicas de penteados também. Então vamos lá. Aqui vamos começar por esse penteado. Ele é um coque médio e aqui foi usado a técnica de bucles. A técnica é aqui, olha, onde faz aqui o coque. Isso aqui é a técnica de bucles e aqui ao lado isso aqui a gente chama de base. E o que são bases, né? Bases são repartições incomuns, onde a gente aplica em qualquer penteado. Por exemplo, eu poderia estar usando essa mesma base, esse mesmo coque médio, e estar mudando apenas aqui, olha, a técnica que foi usada. A técnica que foi usada aqui, nesse caso, nesse penteado, foi a técnica de bucles. E aí, conforme eu vou falando aqui, vocês vão tendo mais clareza sobre tudo que eu vou explicar. Podem ficar tranquilas quanto a isso. Já aqui nessa próxima foto aqui temos a técnica de bucles aplicada no coque alto. Aqui tem dois exemplos para vocês verem, dois exemplos de coque alto, onde foi aplicado a técnica de bucles. Então, como vocês podem perceber aqui, a base do coque alto aqui é a mesma, tá? A gente só mudou aqui a base das franjas, tá? Aqui, por exemplo, nessa foto aqui, olha, da ruiva, a franja está jogada para trás, né? O topo ali está jogado para trás e deixei alguns fiozinhos soltos aqui na frente. Esses fiozinhos são opcionais, tá? Mas aqui o mais importante, né, que é o topo, ele está jogado para trás. E já nessa foto aqui da direita, essa noiva aqui, ela preferiu repartido ao meio, a franja repartida ao meio. Então, o que mudou entre uma foto aqui e outra? Apenas a base da franja. A base do coque alto é a mesma e a base da franja foi o
que mudou. Pode observar que aqui no coque também é a técnica de bucles, tanto na ruiva quanto na loira, é a mesma técnica, que também é a mesma técnica do penteado anterior, onde eu mostrei aqui para você o coque médio. E aí sim, claro, existe todo o passo a passo certinho para vocês aprenderem a fazerem as bases, tá? Porém, aqui primeiro vocês precisam entender como que funciona para depois fazer mais sentido, ficar mais fácil na hora que você for aprender a fazer ali tanto a técnica quanto as bases, tá bom? Então pode observar aqui essa próxima foto. Aqui eu também usei a mesma técnica de bucles. Se você observar entre uma foto e outra, a técnica que foi feita aqui no coque é a técnica de bucles. O que mudou aqui? Agora eu apliquei essa técnica na base para coque baixo. Pode observar que as duas fotos são coque baixos. E o que muda de uma para outra? Aqui, por exemplo, aqui na morena. Você pode observar que o que muda aqui nesse penteado da morena é apenas aqui a lateral do coque, tá? Aqui eu trabalhei ela de uma forma mais simples, né? Aqui o cabelo foi repartido ao meio, aqui da morena, e prendi essas laterais aqui de forma simples. Já aqui na loira, aqui eu optei em fazer a franja de lado e fiz esse trabalhado aqui na lateral. E também trabalhei as marcações de mecha aqui desse topo aqui do bridge, essa parte que a gente chama de bridge, com as marcações mais altas, mas a base é a mesma. Então já vai observando aqui as variedades, a quantidade de penteados que a gente consegue fazer aprendendo apenas uma técnica. Conseguiu entender? Clareou aí? Então é através das bases e das técnicas que você vai saber fazer qualquer penteado. E o método todo ele se completa, né? Porque como eu mostrei aqui, existe base para coque alto, médio, baixo, semipreso, rabo, né? E as bases, como eu falei também, elas são fáceis de lembrar, porque a gente usa ela em todo momento. Todo penteado, ou ele é rabo, ou ele é semipreso, ou ele é coque. Então, fácil de memorizar. E as técnicas também, conforme eu mostrei aqui nesse trecho. Porque só muda a técnica. Por exemplo, um coque alto. A base é a mesma, só troca a técnica que você vai usar. Olha como facilita. Ficou mais fácil só de entender isso? Então, eu vou me aprofundar aqui com você, para você tirar de letra a maior dificuldade que as pessoas têm, inclusive, é na técnica, não é na base. Porque a base é passo a passo, é fácil. Entende? Então, por isso que eu resolvi nessa aula aqui de hoje aprofundar com você na técnica. Então, a gente vai agora fazer aqui, eu vou te explicar como que funciona a técnica de bridge, tá? Mas antes disso, eu preciso tomar uma água rapidão. Eu vou deixar aqui para vocês um depoimento rodando enquanto isso. Combinado assim? Então, vamos lá. Eu fazia só maquiagem. E penteado eu enganava, né? Uma bagunça sem saber aonde colocar cada mecha. As bases também, que eu gosto muito, que não deixa a gente se perder. Você, entendendo a base do penteado, você sabe por onde começar e onde terminar. Então, eu achava que penteado não era para mim, né? Porque eu sempre falava assim, ai, gente, eu não consigo fazer um penteado. Eu nunca ficava satisfeita com meus penteados, nunca. Então, realmente, você olha, quem não conhece não sabe nem por onde começar e acha que aquilo ali é coisa de outro mundo. Mas não é. Não é. Tô trabalhando bastante noiva, graças a Deus. Vamos lá, então. Voltamos. Vocês vão fingir, tá? Que meu desenho aqui tá bonito. Antes da gente ir pra prática, eu preciso que você entenda o seguinte. Como que é feito o bridge? O que é bridge, pra quem não sabe? É o moicano quando a gente faz aqui nessa parte de trás, tá? Na frente é moicano, atrás é o bridge. O fundamento que eu vou te explicar aqui e na prática é praticamente o mesmo, tá? Então vamos lá, eu vou te ensinar aqui hoje como que faz o bridge com detalhe. Você nunca mais vai fazer um bridge feio, com buraco, torto, você vai ver só. Então vamos supor
O que acontece? Vamos supor, não, o que acontece? O bridge, ele é feito aqui, na parte de trás, conforme eu te expliquei, mas eu vou dar um exemplo aqui na frente, que pra mim é mais fácil eu desenhar, tá? Então, o que eu desenhar aqui na frente serve também pra quando é aqui atrás. Então, vamos lá. Como que funciona na hora de eriçar a mecha? A primeira mecha, a gente vai levar ela lá na frente, o máximo que conseguir. Então, você vai esticar lá na frente o máximo que der. E você vai eriçar um pouquinho. A próxima mecha, você também vai eriçar lá na frente o máximo que der. E você vai subir um pouquinho mais esse eriçado do que o anterior. A próxima mecha, mesma coisa. E você vai subir esse eriçado mais um pouco. A próxima mecha, mesma coisa. E você vai subir esse eriçado, mesma coisa. A próxima mecha, mais a mesma coisa. Ó, eu tô esticando ela lá na frente o máximo que der, tá? Tá dando pra ver aí direitinho? Sim? O eriçado, eu vou subir um pouquinho mais do que o anterior. Tá vendo que cada mecha que eu faço, eu vou subindo o eriçado, então comecei baixo, fui subindo, subindo, subindo. Aqui já está praticamente no meio. Agora a próxima mecha para trás, ficou muito junto aqui, né? Eu vou começar a descer esse eriçado. Esse aqui eu vou deixar ainda um pouquinho mais alto, porque eu acho que é o que tá no meio certinho aqui do meu desenho. Então a próxima mecha também, eu tô elevando ela lá na frente o máximo que der. Agora esse eriçado, ele começa a descer, ele vai ser mais baixo do que essa daqui. A próxima mecha, mesma coisa, vai ser mais baixo, próxima mecha, mais baixo, próxima mecha, mais baixo, próxima mecha, mais baixo. Percebe o que deixa o bridge redondinho? Dá pra ver aí? Ó. Consegue perceber pelo eriçado. O que sustenta esse bridge, a altura dele, é o eriçado que você faz, porque você posicionou a mecha lá na frente, eriçou da forma correta, então é ele que vai sustentar o bridge e ele vai ficar redondinho, porque olha aqui como que você fez o eriçado, ó. Olha como ficou o seu eriçado. Ficou redondinho. Porque você fez o eriçado já de acordo com o que você quer, né? O arredondamento que você quer do bridge, por isso que ele fica perfeito. Então, se você não entende isso aqui, só vê um passo a passo, o que acontece? Vai fazer, vai dar ruim. Entendeu? Então, esse aqui é o segredo do bridge perfeito, para que você entenda o que dá estrutura, que faz dar estrutura, e também o que faz ele ficar redondinho. Agora, na boneca, eu vou te mostrar como que as outras técnicas, tá? Na hora de executar ali mão na massa. Então vamos lá. Deixa eu ver se minha boneca já está aqui no jeito. Já está preparada. Eu vou usar essa pomada. Deixa eu só arrumar aqui. Então vamos lá. Eu vou só organizar, tá? Aqui o cabelo dela. Vou mostrar pra você na prática, né? O Bridget. E fala se vocês conseguiram entender aí no desenho. Sabia dessa parte? Não, né? Então vamos lá. Ó, então, fiz aqui, né, as divisões. Vou fazer a divisão aqui pra gente focar aqui na técnica. Depois eu quero que você reproduz. Eu tenho certeza, ô gente, peraí, absoluta, que o seu bridge, depois dessa aula de hoje, vai ficar perfeito. Então, quando você entende os porquês, não tem como dar errado. Nossa, gente, aconteceu aqui, peraí. Aí, agora sim. Frouxo. Como é que faz penteado com um tripé frouxo? Não tem jeito. Então, agora você vai ver aqui na prática.
colocar mais pertinho aqui de vocês. Se quiser pode dar um zoom aqui, tá? Que eu quero mostrar bem de pertinho. Oh, que briga aqui, gente, com essa boneca. Pronto, agora sim. Tinha feito uma repartição meia torta aqui e aí não fica legal. A gente tem que ser muito caprichoso, tá? Nos penteados. Então fazer certinho as divisões, porque senão não dá bom. A gente tem que, penteado é capricho, a gente tem que ter capricho. Pronto. Agora sim. Tá dando pra ver direitinho, né? Vou colocar bem aqui, ó. Então vamos lá. O que eu fiz no papel é o que eu vou te mostrar aqui na prática, tá? Então vamos lá, ó. Aqui já separei a mecha, o espaço aonde eu vou fazer o meu bridge, certo? Então vamos lá. Para esse bridge eu vou usar o nosso Power Fix, que é o nosso spray de fixação da linha, o Illumination, que é o spray de brilho, tá? E a Touch Clean, que é a nossa pomada maravilhosa, super cheirosa de limpeza, tá bom? A gente vai usar esses 3 produtos aqui para construir o bridge. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar, eu vou revelar todos os segredos do bridge, tá? Você vai pegar a primeira mecha, vai dividir essa mecha aproximadamente 1 dedo de largura, tá? Pente fino, olha aqui, tá vendo que os pentes são juntinhos? Se eu escolho um pente com os dentinhos um pouco mais largo, eu acho que eu nem vou ter aqui pra mostrar. Essa aqui, por exemplo, ó, já não é tão legal, ó, do pente garfo, tá vendo? Ele tem que ser, assim, super juntinho, igual esse vermelhinho aqui, ó. Faz diferença, tá? Ó, então eu vou elevar lá na frente, ó, vou pentear, elevar lá na frente o máximo que der e vou eriçar essa raiz. Então, é a primeira mecha, só a raiz. Travei bem, agora eu já venho com o nosso Power Fix. E já aplico só na raizinha, deixo lá na frente, eu oriento a cliente a segurar assim, se der aquela coceirinha, tá? Mas nunca entortar pro lado, porque vai interferir aqui, tá? Vai dar ruim. Então, deixa lá na frente, é coisa rápida, pede pra ela só apoiar ali com a mão, se for preciso. Próxima mecha, mesma coisa, ó. Então, aproximadamente 1 dedo de largura. Alinhei esse cabelo lá na frente, ó. Tô levando lá na frente o máximo que eu conseguir essa mecha, né? Que dê pra eu eriçar. Agora, esse eriçado, ele vai ser mais alto que o anterior, certo? Vou virar aqui, ó. Um outro erro muito comum, tá? Aqui, por exemplo, para eriçar, tá vendo que o meu pente, ó, não dá até o final? Eu tenho que fazer assim, ó, em 2 partes. É isso que a gente tem que fazer para não ficar buraco, porque se eu faço só aqui e não foco aqui, ficar um buraco aqui, não vai dar certo, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver um ângulo aqui para mim não ficar na frente. E eu posso, inclusive, fazer assim, ó, entortar para cá, para eriçar, entortar um pouquinho para cá, para eriçar, só para facilitar, tá? Mas se não quiser, não precisa, é só você vir com o pente, você entorta aqui o pente, vem para cá o pente. O importante é você, ó, começar a travar aqui desde a raiz e você vai subindo e faz essa mecha mais alta do que a anterior. Percebe que agora o eriçado, olha como ele subiu, ele tá mais alto, ele tá uns 3 dedinhos aqui. A anterior tava aproximadamente 1,5 dedinho, mais ou menos. E agora eu venho com o Power Fix, passo e deixo lá na frente.
E agora eu vou fazendo assim em todo esse bridge. Vou virar aqui de lado para ficar mais fácil. Vocês entenderam, né, que a gente tem que andar com o pente, porque começa fino, no meio da cabeça aqui é um espaço mais largo e depois volta afunilando de novo. Então a gente não pode deixar nenhum cantinho sem iriçar, tá? Ó, então mais uma mecha, mesma coisa. Ó, elevei lá na frente o máximo que deu. Começa iriçando essa raizinha e vai subindo, não deixa nem um cantinho sem iriçar. Outro detalhe, se você perceber, eu tô cravando o pente aqui dentro e trazendo, cravando. E por que que eu consigo fazer isso? Porque esse pente, ele é assim, ó, dos dentes mais juntinhos. Se ele fosse mais largo, esses dentinhos, mais espaçado, eu teria que vir e fazer aqui superficialmente. É onde o pessoal tem mais dificuldade. Então esse aqui, se você fazer superficial ou se você cravar lá dentro, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Ó, pode abrir aqui um pouquinho, aplicou, e eu começo, pode observar que eu comecei de frente para trás. Por quê? Na hora que eu for voltar esse cabelo, eu vou te explicar o porquê. Por que que eu não faço daqui para lá? Eu faço do contrário dos outros, né? Bridge ao contrário, é penteado sem precisar escovar. Eu desenvolvo os meus métodos, né, as minhas técnicas, de uma forma que facilite. Então vamos lá, mesma coisa, ó, tá vendo que eu não consigo muito, mas o máximo que eu conseguir, aqui eu vou. Então eu vou iriçar mais alto que a próxima, que a anterior, um pouquinho. E a partir da próxima eu já vou começar a descer. Ó, então vem, aplicou o Power Fix, que é um spray de fixação ultra forte. Agora aqui as próximas eu já começo a descer. Ó, o máximo que deu lá na frente, já vou fazer mais baixa esse iriçado que a mecha anterior. Aplica o Curl Fix, deixa lá na frente. Aliás, o Power Fix, tá? Não é o Curl Fix. O Curl Fix é de cachos. Próxima mecha, mesma coisa. Elevei e vou fazer mais baixa do que a anterior. Tá vendo como é rapidinho, ó? Rapidão. Aplicou. Pronto. A última mechinha, que eu posso até considerar a última mechinha, eu sempre falo o seguinte, ela não vai interferir muito, não faço. Eu deixo até mesmo para criar aquela cinturinha bonitinha. Vamos supor que é o bridge, aqui é o coque. Quando eu não faço essa, ela fica acinturada, tá? Fica uma cinturinha bonitinha. Então essa aqui, ela tanto faz você fazer ou não, só que se você não fizer, vai ficar mais acinturado, tá? Agora, na hora de voltar, muito importante, você nunca pode pegar e voltar por partes, sabe? Pegando assim, eu nem vou fazer o jeito errado, porque senão vai dar ruim, tá? Então, a gente sempre vai pegar essa mecha toda de uma vez e jogar tudo pra trás, desse jeito aqui, ó. Certo? Daí, você vai pegar junto com a parte de baixo, né? Que você não iriçou, ó. Não tô mexendo nenhuma parte aqui do cabelo, do penteado, né? Do restante do cabelo, só aqui. Tá vendo o tanto que ficou alto? Olha isso aqui, tá bem M-House. Agora, por que que eu falei, né, que eu começo de lá pra cá e não daqui pra lá? Quando eu começo daqui pra lá, eu não tenho muita clareza na hora de fazer a técnica, porque a mecha fica na minha frente e me atrapalha a fazer. Então testem aí, tá? E também na hora de descer, é mais fácil eu controlar a descida do que forçar uma subida. Então, como eu fiz, né, bem alto, por conta que eu consigo, né, ter essa clareza de fazer dessa forma quando eu começo, né, ao contrário. Então agora, olha, é muito mais fácil eu ir alinhando e definindo a altura que eu quero esse bridge. Agora que o pente, ó, ele desliza sobre o cabelo, eu não cravo o pente dentro da mecha, eu vou penteando superficialmente por cima, até que eu perceba que aqui, ó, nada enrosque mais. E até ficar claro na altura que eu desejo. Então eu falo, é muito mais você controlar a descida, ó, vou controlando aqui, ó.
E ao mesmo tempo já vou fazendo aqui o alinhamento. Ó, por exemplo, aqui tá legal? Ah, tá muito alto? Então eu vou baixar mais um pouquinho. Ainda não vou usar produto, porque ainda tô fazendo aqui o alinhamento. Desço na altura que eu quero. As clientes não gostam, né, muito alto, mas se a gente faz xoxinho demais também, não fica legal, tá? E às vezes só o moicano aqui, sem um coque, às vezes dá a impressão de estar muito alto, mas não tá. Se for para um semi-preso, ok, a gente baixa mais. Agora, para um coque, a gente deixa um pouquinho mais alto, porque a hora que a gente construir todo o penteado, ele fica na altura certa, tá? Ó, então, fiz aqui o alinhamento. Ó, pra mim, essa altura aqui tá legal. Agora sim, eu vou começar a trabalhar os produtos, tá? Então, eu vou vir aqui com a nossa Touch Clean. Você pode tanto aplicar ela direto ou quanto passar aqui na mão e aplicar. Aqui nesse momento, nesse bridge, eu prefiro passar na mão, porque ó, eu passo nos 2 dedos, eu faço assim, ó, passei o produto em toda a minha mão, você não vê, mas ó, passei o produto na palma da mão inteirinha. Venho e aplico, venho e aplico, venho e aplico, ó. Tá vendo que eu faço essa limpeza muito mais rápida agora? Porque ó, tem produto na minha mão, na palma, né, da minha mão inteirinha. E eu vou aplicando aqui, até eu não ver nenhum fiozinho mais arrepiado. Então, apliquei a pomada. Agora, eu vou aplicar o nosso Illumination e vou alinhar. Então, passei, alinhei. Então alinha, tá? Deixa bem bonitinho. Tem um cabelo aqui, saiu. Se for preciso, repete o processo, tá? Com os produtos. Enquanto você vê sujeira embaixo, você alinha, tá? Penteia pra tirar. Pronto, ó, aqui não tem mais nenhuma sujeirinha. Aqui nesse cantinho também, ó, cuida dele pra ficar bonitinho. Pronto, ó, fiz a limpeza, alinhei. Agora eu vou prender. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou elevar essas bordinhas aqui, ó. Então, vem com a mão lá de cima pra baixo, faz desse jeito. Aqui, eu vou só virar aqui pra mim conseguir colocar o grampo, tá? Aperta lá no couro da cabeça, apertou lá no couro da cabeça, fechou, aperta no couro da cabeça pra você colocar o grampo. Então, coloca um grampo daqui pra lá, pegando todos os fios. Outro de lá pra cá, pegando todos os fios. E pronto. Agora, eu já posso vir com o spray de fixação e fixar. Ó, se ficar algum buraquinho, enfia o cabo do pente, ajeita. Deixa ele bem redondinho, bem bonitinho. Agora a gente vai usar o Power Fix. Ó, tá vendo que o Power Fix você aplicou, você já pode passar a mão que não vai colar nos seus dedos, mesmo ele sendo um spray mega forte. Ou o cabo do pente, tá? Eu gosto muito de passar o cabo do pente quando eu preciso de mais delicadeza, sutileza, né? Pra colar esses fios mais pequenininhos. Então, vem aqui. Fixa bem, cola todos os fiozinhos que você estiver vendo.
Opa, tem um fiozinho teimoso aqui. Pronto, ó, colei tudinho, tá vendo? Agora, esse spray de fixação, ó, ele colou e ele vai permanecer essa fixação. Ele não, daqui a pouco não vai ter fios que eu limpei arrepiando. Por quê? Ele cola e ele fixa por horas, horas, horas e horas. Ó, colei. Então ele fixa e dura. E pronto, já fiz o meu Brigitte redondinho. Ó, vou mostrar aqui de trás. Tá vendo, ó? Redondinho, redondinho, bonitinho. Olha que bonito que fica. Conseguem ver direitinho? Se você precisar... Deixa eu colar só mais esse fiozinho aqui que eu tô vendo aqui. A gente que é detalhista quer tudo bonitinho, né? Pronto. Sabe quando faz um balãozinho, o fio? Você coloca o palito dentro dele, estica ele e aí você cola ele de novo aqui. Pronto, agora sim, eu acho que ele tá bem redondinho. E aí, gostaram? Me fala se sim, se não. Faz desse jeito, tá? Igual eu fiz aqui. Se precisar fazer assim, ó, pra dar uma arredondada a mais, pode fazer, não tem problema. Aqui o meu já tá, então tá ok. Mas se não, você vem, pega aqui, ó, ajeita ele e deixa ele bem, ó, redondinho. Certo? Espero que eu não tenha esquecido de passar mais nenhum detalhezinho aqui desse Brigitte. Acho que eu revelei aqui todos os segredos dele. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a partir de agora dessa aula aqui. E eu vou passar mais um depoimento rapidão pra gente já voltar aqui, combinado assim? Então, bora lá, pode colocar. E tua renda, você falou pra mim que agora tá atendendo, né, bastante noiva. Você já atendia noiva já? Eu atendia, só que não na mesma demanda que hoje. As minhas noivas, elas começaram a vir do ano passado para cá. Inclusive, eu não tenho mais nem horário. Em abril e nem em maio já estão lotada a minha agenda. Junho e julho também já está quase 100%. A minha renda de quem ganhava 1.700 como técnica de enfermagem, hoje eu tiro 5, 6 mil. Em dezembro eu consegui fechar em 9 mil reais a minha agenda. Então é uma coisa assim que eu fico sem acreditar que hoje eu estou vivendo o meu sonho, que é possível viver de penteado. Nossa, que legal. E você entrou, foi em outubro do ano passado ou do ano retrasado? Não, do ano passado, do ano passado. Nossa, faz pouco tempo, sim, né? Não faz tanto tempo. Que legal. Tem. Não tem muito tempo. Eu acho que se tiver... Eu creio que foi em outubro mesmo. Tem uns 6 meses, mais ou menos. Ó, agora eu vou te mostrar aqui quanto você pode faturar somente com penteado, tá? Então vamos lá, o que é muito comum o pessoal fazer? É muito comum a galera marcar aí 10 clientes no dia, cobrar R$150 em um penteado, que é um valor mega baixo, né? Tem pessoas que cobram ainda menos que isso, assim, muito, muito pouco, mas muito mesmo, tá? Hoje em dia esse valor é muito pouco num penteado. Mas enfim, 10 clientes cobrando R$150, no final do seu dia você tem R$1.500, você faturou R$1.500, certo? É ruim? Não é um valor ruim, né? R$1.500 é quase um salário mínimo que a pessoa trabalha um mês para poder ganhar. Mas, se tratando de penteado para nossa área, é péssimo, não é ruim, é péssimo. Então, o que é melhor? Não é melhor você atender 5 clientes no seu dia? 5 clientes. Você ter o domínio, cobrar aí uma média, colocar uma média aqui de R$250, mas é claro que o comum é a gente cobrar muito mais, né? 300, 350, R$400 um penteado. E faturar aí no seu dia, final do seu dia, R$1.250. Ou seja,
Aqui, você está trabalhando menos, 5 horas, certo? Usando menos produto e faturando mais do que se você tivesse agendado aqui 10 clientes, certo? Em 5 horas de trabalho. Por que 5 horas de trabalho? Eu vou explicar na aula de amanhã como que eu faço, né? Preparação, aonde de 1 em 1 hora eu vou só montando o penteado, ou seja, de 1 em 1 hora eu vou faturando R$250. Então, ainda aqui eu coloquei 5 clientes. Claro que você quiser agendar mais clientes, você pode, tá? Aqui eu tô dando um exemplo que quando você tem esse domínio, você consegue, né, subir o valor dos seus penteados, porque é assim que funciona. Você melhora a técnica, sobe o valor. Melhora, sobe o valor, melhora, sobe o valor. Porque o que acontece? Quando você melhora, você vai atrair mais clientes, então você sobe o valor. Aí você melhora ainda mais, porque você continua, né, treinando, praticando, estudando, melhora ainda mais. Aí você sobe, você vai atrair, você sobe o valor mais um pouquinho, e aí você vai atraindo, né, mais clientes, e assim vai, certo? Essa é a escada. Então você melhora, primeiro você melhora, aí vai vir mais cliente, você aumenta o valor. Melhorou mais, vem mais clientes, aumenta o valor, e assim você vai fazendo, tá? Enfim. No final do seu dia, você faturou aí R$1.250, atendendo bem menos clientes, certo? Então, aqui só para você ter uma ideia de quando a gente tem o domínio, né, e aumenta aí o valor dos penteados. E ainda a gente pode melhorar isso aqui, tá? Então, vamos colocar aí. Vamos supor que além dessas 5 clientes, você atenda uma noiva. Uma noiva, qual que é o comum, né? Uma noiva comum é a gente cobrar pelo menos aí por baixo, tá? Tô falando assim, por baixo mesmo, R$1.500 pelo penteado da noiva. Tô falando só penteado, não tô falando maquiagem, não tô falando coffee break, tô falando nada. Penteado cru aqui, R$1.500 um penteado, tá? Ou seja, deixa eu arrumar aqui. Ou seja, R$1.500 um penteado. Opa, deixa eu só arrumar isso aqui. Vamos ver se arruma. Foi. Ou seja, 5 clientes mais uma noiva, essa noiva sendo R$1.500, você faturou aí no final do seu dia R$2.000. Aliás, R$2.000. Quanto que dá aqui? R$2.750. R$2.750 em um dia de atendimento, atendendo 5 clientes e uma noiva. Não é bem melhor isso aqui? É muito melhor. Então, vamos colocar aqui, ó, né, pra gente não esquecer. Uma aqui sendo noiva, certo? E agora, vamos supor não, a gente trabalha, né, vamos colocar aí que penteado você atenda só o sábado, né? 4 sábados do mês, vezes R$2.750. R$2.750 é igual, já até me deu aqui, ó, R$11.000 no mês, trabalhando somente com penteado. Isso aqui, pra quem não sabe, é muito comum, tá? Muito comum. Porque você cobrar R$150 no penteado, ou até menos, é muito, muito, muito baixo. 250 aqui, ó, já tá baixo, tá? 250 já tá baixo. O comum é 350, 400, 450, 480. Só o penteado aqui. Também coloquei ainda o valor baixo para noiva. Ou seja, 4 sábados do mês, você atendendo 5 clientes e uma noiva, R$2.750 no dia, igual a R$11.000 por mês somente com penteados. E eu sei, inclusive, que tem gente falando aí o seguinte: ai, mas na minha cidade é impossível, ai, minha cidade é impossível. Sempre achando que o problema é a cidade, não é. Esse é o problema. Se você não identifica onde está seu ponto cego, você vai focar na onde não é, entende? O erro ali, onde é o problema. E se você não trata esse problema, você não consegue resolver a dor que você tem. Qual que é a sua dor aqui hoje? Não conseguir subir o valor do penteado, não conseguir fazer a técnica com excelência. E você acha que o problema é a cliente que não paga esse valor aqui no penteado, ainda que é um valor muito baixo, certo? E por quê? Por que eu falo isso? Quantas e quantas, eu morando numa cidade de 71 mil habitantes, uma média, quantas e quantas clientes de cidade vizinhas, de 3 mil habitantes, por exemplo, vinha até a minha cidade e pagava o valor que eu pedia, que era muito mais elevado. Ela tinha ali o deslocamento, né?
como é que fala? Gasto com deslocamento para ir lá fazer o penteado comigo. O problema não é a sua cidade, o problema não é a sua cliente, o problema é que você não está passando uma percepção de valor no seu penteado. E o primeiro ponto que a gente faz isso, não é você investindo em marketing, em tráfego, não. É no seu portfólio, na sua rede social, através de um penteado bonito que você posta lá. E para você fazer um penteado bonito, você tem que ter essa excelência na técnica, tem que ter o domínio dos penteados, certo? E ainda eu costumo dizer que penteados é um mar azul, porque quantas e quantas pessoas falam assim pra mim, Adriele, na minha cidade eu quero aprender penteado, eu quero melhorar minha técnica, porque na minha cidade ninguém faz penteados desse jeito. Não é uma, não é duas, não é três, eu tenho certeza que você deve estar pensando aí a mesma coisa. Quantas pessoas na sua cidade trabalham bem penteados? Não tem, é poucas, é muito poucas. Então é um mar azul. Isso aqui é um mercado que as pessoas ainda não enxergam o faturamento que pode ganhar. Então, imagine isso aqui por mês. Você não precisa fazer uma faculdade para ganhar isso aqui. Tem faculdade que não dá esse valor aqui por mês. E você precisa de pouco investimento para poder ter essa excelência. Para você atender noiva, você não precisa ter espaço, um monte de coisa, certo? Inclusive, eu vou falar disso aqui, que você precisa ter para atender noiva na próxima aula. Mas, enfim, olha esse faturamento aqui. Me fala. Olha isso aqui. É totalmente possível para você também, esse faturamento. E outro detalhe, por que eu faço questão de passar isso aqui para vocês? Porque quando eu comecei, eu não tinha ideia do quando eu poderia faturar. Não tinha ideia, eu não sabia. E normalmente as pessoas não abrem o jogo, né? Na nossa área, por medo, né, de concorrência, disso, de aquilo. Então, por isso que eu faço questão de mostrar isso aqui para vocês. E principalmente mostrar que isso aqui é possível. Eu mostrei, inclusive, para você agora, né, há pouco, como que faz, quando eu aprofundo ali na técnica, como que facilita você conseguir excelência na técnica para você conseguir esse resultado aqui. Te mostrei o método também de como dominar o penteado para você saber fazer qualquer penteado que a sua cliente pede para você, certo? Então, 11 mil reais por mês. Pensa nesse faturamento, você acha que é um faturamento ruim? Ou é um faturamento bom aí no seu bolso, todo mês? Imagina, e ainda que eu coloquei poucas clientes. Claro que você, se quiser aumentar, se você quiser atender na sexta, porque aparece clientes na sexta. Formatura, quinta, sexta, sábado. E ainda na quinta, às vezes, é 2 produções. Normalmente, formaturas de medicina é assim, são 3 dias. Né? Tem formaturas que são 2 dias, na sexta e no sábado. Aparece durante a semana penteados para você também fazer. Alguém que vai fazer foto, um pré-wind, qualquer coisa do tipo. Então, sempre tem. O problema é que às vezes não está aparecendo noiva para você, você está sem cliente de penteado, é porque o seu portfólio não está atraindo. Você não está postando ali penteados para trazer essa galera, para você se tornar uma referência. Você tem que postar, você tem que lotar o seu feed de penteado, certo? Se você não faz isso, você não é referência. Entende? Então você tem que fazer esse esforcinho. Por quê? Você não faz esse esforço para investir em você, em conhecimento, investir nas ferramentas, nos produtos que precisa, em tempo ali para você praticar. Inclusive amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso. Também como que você pode, né, fazer para você conseguir tempo para praticar. Se você não faz isso, você não consegue ter esse faturamento aqui. Isso é óbvio. A gente tem que fazer o básico bem feito. Entende? Então, às vezes, você foca muito aonde não deveria e deixa de focar aonde precisa para você ter esse resultado aqui. E detalhe, a maioria das coisas você já tem no seu salão para você conquistar isso aqui. Você já tem Babyliss, um monte de coisa, você já tem, certo? Só que você ainda não tem o conhecimento para poder fazer isso aqui acontecer, por pura falta de conhecimento. Porque a maioria acha que só adquiriu o conhecimento ali na internet, né? De buscar conteúdos rasos, né? Conforme eu já falei para vocês aqui, tutoriais, passo a passo, rapidinho, nada que se aprofunde, fica muito mais difícil e aí é onde você não consegue. Então, o tempo que você tá perdendo na rede social, olhando, fuçando no Instagram de todo mundo, vai treinar, vai fazer direitinho ali o que tem que ser feito, segue o método direitinho para você ali faturar seus 11 mil aí por mês. Ó, já passamos aqui dos 8K, assim, ó, tranquilamente. Isso aqui pra mim, lá no passado, se alguém tivesse falado isso aqui pra mim, que eu poderia, o tanto que eu poderia faturar com penteados,
Nossa, eu nem ia acreditar. Eu falei, não, você tá louca da cabeça. Aqui na minha cidade não é possível. Eu falo a mesma coisa. Achando que o problema é a cidade, achando que o problema é o espaço que atendo. Entende? Por isso que eu faço total questão de mostrar isso aqui pra você. Ó, agora enquanto a gente volta aqui o cenário, né? Arruma o cenário aqui de novo, as câmeras e tudo mais. Eu vou deixar rodando mais um depoimento aqui pra você, tá bom? A mudança que eu tive foi a seguinte, porque antigamente eu escovava cabelo para pentear. Hoje eu não escovo nenhum mais. E uma coisa também que eu achei legal é que eu conheci, né, produtos mais assertivos, onde eu não fico pulando de galho em galho. Faz com que aumente ainda mais essa durabilidade. Tipo assim, anteriormente as minhas clientes falavam, o cabelo durou, segurou bastante, tudo e tal e tal. Mas recentemente teve um semipreso que eu fiz com uma cliente que ela falou comigo, ela falou que ela dormiu, ela chegou da festa, ela dormiu de 7 horas da manhã até 3 horas da tarde. O filho dela falou pra ela assim, nossa mãe, se você tiver que sair pra outra festa, você pode ir, porque o cabelo e a maquiagem tá intacto. Eu falei, nossa, que legal. Quanto conteúdo na aula de hoje, hein? Como prometido, ensinei pra você o Brigitte perfeito, tá bom? Agora eu quero saber o seguinte, você tá comprometida em vir aqui em todas as 5 aulas? Porque isso é importante. Porque cada aula é um passo que depende um do outro. Quem assistir a aula de amanhã e não assistir essa de hoje, vai perder ouro, né? Uma aula depende totalmente uma da outra, tá? Então você precisa estar em todas as 5 aulas para receber também o certificado de conclusão e para realmente absorver todo o método. Então comenta aí, você está comprometida? Digita, eu estou comprometida. Coloca aí no chat que eu quero ver se você tá comigo nessa ou você vai continuar de bobeira na tomateira aí. Me fala aí. Agora que você deve estar aí curiosa, né, para saber como que funciona esse método por completo. Eu tenho certeza. Por quê? Hoje você aprendeu os erros que te travam, entendeu os 7 pilares para você ter o domínio, aprendeu como fazer o Brigitte perfeito, entendeu sobre os produtos, mas isso é só a ponta do iceberg. O melhor ainda tá por vir, porque na próxima aula, que é a aula da 2, né, da jornada penteadora referência, você vai descobrir exatamente como preparar qualquer cabelo sem precisar de escova, não importa como seja esse cabelo, você vai aprender a preparação que eu testei durante 4 anos, que é o que mais facilita executar o penteado. Você também vai aprender quanto cobrar no início, do que você precisa para atender noivas, como estruturar seus atendimentos, como conversar com a cliente, como cobrar com segurança o valor, né, do seu trabalho, porque não é só técnica, é também sobre se posicionar, como conversar, saber cobrar, saber vender, né, cobrar ali o que você merece. E na aula 3 eu vou te explicar. Você vai descobrir, na verdade, o segredo de uma técnica para cabelo curto, que é um desafio para a maioria das profissionais, das penteadoras. Então você precisa estar aqui comigo nessas 5 aulas, porque cada aula, como eu falei, depende da anterior. É como subir uma escada. Se você não consegue, né, se você ali pular degraus, né, não vai dar muito certo. Você tem que subir um degrauzinho ali de cada vez para você subir com firmeza e segurança. Então, se você pula a aula 2, você não vai conseguir entender a aula 3 e assim sucessivamente. Então, se você pula a aula 1, você também, né, não entende das bases que você precisa para construir o penteado. Então, você precisa estar aqui comigo nas 5 aulas. Tá comprometida com a sua transformação? Uma coisa muito importante também que eu quero deixar aqui claro para você, porque nós não fazemos pegadinhas na jornada da penteadora referência. Nossa jornada acontece em 2 etapas. A etapa 1, as aulas gratuitas dessa semana. Nosso compromisso é entregar conteúdo de qualidade durante toda essa semana. Então, se você mergulhar nessas aulas, você vai viver uma transformação poderosa, com autonomia para começar a dominar os penteados, aumentar seus valores, se tornar uma referência. E depois tem a etapa 2, a segunda etapa que vem
para quem quiser se tornar uma penteadora master. Na semana que vem, para quem quiser se aprofundar ainda mais em todos os pilares, o que vai acontecer? Você vai poder ser a minha aluna, né, e ter essa transformação por completa. Mais adiante eu vou explicar, tá, sobre isso, como que isso é possível. Por quê? Que eu tô falando isso? Porque tem muita gente já me perguntando: Adriele, como que eu faço para aprender a fundo? Então eu abro a próxima turma na próxima semana. Aqui não tem pegadinha, é tudo transparente, é tudo honesto aqui. Então fique com seu coração aberto, aproveita ao máximo essa semana das aulas gratuitas. E aí, semana que vem, se você quiser se tornar uma aluna da formação Master, eu vou te mostrar como que isso será possível. Combinado? A nossa caixa secreta, deixa eu pegar ela aqui. A nossa caixa secreta. Como que você vai fazer para participar do sorteio daqui 30 minutos, depois que terminar a aula, tá? Você vai lá no meu Instagram, esse post que vai aparecer para você na tela, você vai lá e contar o que você aprendeu na aula de hoje. Quero que você seja sincera, se gostou, se não gostou, vai lá, participa, é só comentar que você já vai estar automaticamente participando, tá, do nosso sorteio da aula secreta. Combinado assim? Conseguiram entender? Sim? Comenta aqui pra mim, eu quero saber se vocês conseguiram entender como que faz para participar. Ó, esse post, pode pôr de novo, esse post, daqui 30 minutos assim terminar a aula, você vai lá e comenta o que você achou da aula. Só isso, automaticamente você já vai estar participando do sorteio, tá? O sorteio vai ser na aula 4. Combinado? Conseguiram entender? Ó, agora eu vou deixar o link aqui para você do nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? Esse é o acesso exclusivo. Então, é muito importante que você entre no grupo VIP, onde eu vou compartilhar materiais exclusivos, link das aulas secretas, avisos importantes e muito mais, tá? Então esse grupo é só para quem está realmente comprometida com essa jornada, para quem quer ir além, para quem quer ter um contato mais próximo comigo e com essa comunidade, né, que está se formando aqui. Lá você vai receber conteúdos que não serão compartilhados, tá, em nenhum outro lugar. Então é o seu canal direto para não perder nadinha, tá? Então o link do grupo VIP tá aqui abaixo em algum lugar, é só você clicar e já entrar, tá bom? O certificado de conclusão, de reconhecimento, né, da sua dedicação, vai ser também entregue na aula 5, então você não pode perder nem a aula 4 também e nem a aula 5, tá bom? E eu quero coroar, é assim que você vai coroar, né, a sua dedicação. Então, ao final dessa jornada, você vai receber seu certificado de participação, atestando o seu comprometimento com a sua evolução profissional. Mas atenção, esse certificado é válido só para quem participar todas as 5 aulas. Então, você precisa estar aqui comigo em todas as aulas, absorvendo cada detalhe, cada técnica, cada estratégia. É o seu reconhecimento oficial dessa jornada. Combinado? Então, e eu quero muito parabenizar, inclusive, você que ficou comigo até o final dessa aula. Isso mostra que você está realmente comprometida com a sua evolução. Isso mostra que você quer mais. Isso mostra que você merece viver do que ama, com reconhecimento e prosperidade. Então, parabéns por você estar aqui. Parabéns por você ter tomado esse primeiro passo, por ter se permitido, né, aprender e crescer. Sua dedicação é a sua maior força, tá? Então eu agradeço muito por você ter se dedicado esse tempo valioso para estar aqui comigo. Eu agradeço por você ter aberto sua mente para aprender, para desmistificar, né, o mundo dos penteados. Eu agradeço por você estar disposta realmente a transformar a sua vida, a sua carreira, a sua percepção sobre o seu próprio potencial. Sua presença aqui é a prova, tá, de que você tá no caminho certo. Então, eu conto com você na próxima aula.
Digita aí no chat. Eu quero fazer um compromisso com você agora. Eu quero que você me prometa. Comenta aí. Você vai estar aqui comigo na aula 2. Combinado? Pra gente dar os próximos passos aí dessa jornada incrível. Você consegue fazer esse comprometimento comigo? Aliás, com a sua carreira, eu conto com a sua presença, porque a sua transformação é o meu objetivo aqui. Combinado? Então essa foi a primeira aula da Jornada Penteadora Referência. Eu espero te ver na aula 2, na aula 3, 4, 5. E eu espero que você tenha aprendido muito, que tenha tido muitos insights e que esteja inspirada para começar a aplicar tudo que aprendeu aqui. Tá? Então lembre-se, você é capaz, você é poderosa, você merece viver do que ama, de ser uma referência. Combinado? Um beijo grande e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Eu sou a Poliana, né? Moro aqui em Araguaína, Tocantins. É 10 anos que eu sou cabeleireira. Depois que eu adquiri o seu curso, o método que você usa para preparação do penteado, né? Que eu tinha muita dificuldade de entregar um penteado limpo. E hoje eu consigo entregar um penteado limpo. Dá pra ver aí em algumas fotos que eu mandei que antes um rabo ficava bem xoxinho, bem pouquinho. Hoje não, eu já consigo fazer um rabo lateral com volume, uma trança fofinha com mais volume, com limpeza. É assim, foi divisor de águas, realmente. Então assim, eu vejo que hoje os meus penteados, eles têm mais estrutura, tem cliente que manda pentear, no outro dia, Poli, vou desmanchar porque tem que desmanchar, mas tá aqui intacto. E antes não, nossa, teve várias vezes que eu tentei, que eu falei assim, gente, eu vou desistir, não é pra mim. Porque a cliente mandava assim, mulher, não segurou. Não, o cabelo soltou. Não, menina, de um jeito assim que desmotivava realmente. Então, há 3 meses pra cá, eu posso falar assim que eu tive um crescimento de 20 a 100. Sabe, isso tem mudado bastante. Eu fiz um presencial, masterclass de 2 dias. No dia a gente vai, né, com aquele gás e tudo. E, tipo assim, uma semana, tipo um mês, eu ainda lembrava, mas depois eu esqueci de tudo. Eu já seguia, já tinha um tempo. Só que eu tinha um preconceito com o curso online. Aí eu falei, não, vou fazer presencial, porque aí eu tô vendo, eu tô perto, né? Só que, pra mim, não funcionou. Eu acho que pra quem tá começando também, não funciona. Eu ficava vendo muito vídeo passo a passo. Eu era muito disso. Pegava, ia lá, tipo, que eu sigo, né, outros profissionais, e aí ia ver os vídeos passo a passo e tentava, né, fazer, mas não saía, né. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Era, tipo, um frio na barriga, tipo, toda vez, né, que eu sabia, tipo, no outro dia, digamos hoje, né, amanhã eu tenho penteado. Eu já ficava pensando, aí eu ficava olhando passo a passo. Aí voltava de novo e olhava, voltava de novo e olhava. E um frio na barriga, né. Eu ia com a cara e a coragem. Não, agora sim, eu vou confiante. Vou que vou. Super confiante de mim mesma. Vou, não tenho insegurança mais. E até os que não tem dentro da plataforma, só de olhar já tendo as bases, né? Porque tem as bases, né? E aí eu já consigo identificar como fazer. Antes não. Antes eu olhava e tentava adivinhar como que era feito, mas razoável eu tinha, né? Não era, tipo, sempre. Agora tem bastante. Inclusive, na semana que vem, eu tenho noiva na sexta, em madrinhas. Tenho noiva no sábado, em madrinhas. No domingo eu tenho 2 noivas, incluindo madrinhas. Então eu vou estar como? Cansada, mas mesmo. Sim. Inclusive, eu postei esse final de semana de uma noiva que mandou feedback, né? Falando que durou, né? A festa inteira estava intacto. E antes eu não tinha essa segurança, né? Eu ficava com medo de soltar um grampo, soltar a coroa, de soltar o véu, de sair os fios do lugar. Ficava com medo de elas mandarem depois o feedback ao contrário. Tipo, poxa, não durou, não deu certo. Eu ficava nessa, né? Sim, eu aplico o método, né? Da Adriele, gente, que é maravilhoso. Não escovo, aplico o método. Dá super certo. Olha, eu iniciei cobrando R$60 o penteado. E aí depois aumentei um pouquinho, né? Aí eu tava cobrando entre 120 a 150. Agora eu já aumentei. De madrinha, né? Agora eu consigo cobrar 200 a 220. Eu não consigo treinar todos os dias e mesmo assim já evolui bastante. Imagina se eu pegasse todos os dias ali. Uma semana mais corrida, eu consigo treinar uma vez por semana. Agora quando eu tenho, tipo, mais tempo livre, 3 vezes, 2 vezes na semana.
E quantos meses você sabe me dizer que você está dentro da formação? Você lembra ou não? Deve ter uns 3 meses, acho que foi abril, maio, junho, julho. Só isso? 4 meses. Que foi no final. E antes do método P5, eu achava que só quem nascesse com um dom que faria penteados, né? Hoje eu vi que não, que com o método Adriele é possível. Eu, assim, simplesmente dobrou meus atendimentos, porque eu atendo no salão, né? Sou cabeleireira há muito tempo, mas como penteadista, como penteadora, hoje, agora que eu tô já estou me destacando aqui na minha cidade, né? Antigamente era raro as vezes que eu atendia noivas, e hoje em dia eu tô com várias encadeadas e assim marcadas, agendadas. Toda semana eu tenho penteado, enfim. E hoje eu atendo eu faço muitos atendimentos de penteados. Inclusive eu subi muito os valores dos meus penteados, que antes eu cobrava uma média aí de 100 a 120 reais, eu cobro hoje uma média de 200, 250 reais. Então para mim valeu muito a pena, tá valendo muito a pena. E o método Adriele foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu agradeço a ela por ter conhecido o método. Meu Deus, eu tô impressionada assim com a quantidade de pessoas me procurando, a quantidade de pessoas me procurando pelo meu trabalho, pelo destaque que o meu penteado está tendo lá fora. Eu me mudei, graças ao que eu ganho hoje, eu já estou conseguindo ter, né, novas conquistas, um padrão de vida um pouco melhor, as coisas já estão mudando. A minha vida mudou radicalmente de dezembro para cá. A minha agenda hoje é lotada. Triplicou a quantidade de penteados que eu faço hoje. Hoje eu me tornei uma referência no salão onde eu trabalho e na minha cidade.